Salve todos! Olá, meu nome é Ramon Durães, trabalho na empresa 2PC e é um prazer estar falando com você nesse momento. Nós trabalhamos na indústria de software, oferecendo estratégias de modernização de aplicações para empresas que desenvolvem software. O bate-papo de hoje é voltado para DevOps. Está na moda, né, falar de DevOps. É um assunto que nós já construímos no mercado há mais de 10 anos, ainda quando se chamávamos apenas de ALM. E essa visão do que a gente tinha de ALM lá no passado se juntou hoje ao modelo que nós chamamos de DevOps. A estratégia também se consolidou, isso foi bem interessante. Quando falamos de ALM, o ponto focal ainda estava dentro somente do desenvolvimento da aplicação. E hoje, com DevOps, a estratégia mudou e nós chegamos a um cenário de colaboração. Então, um ponto muito chave e importante no cenário é essa junção de desenvolvimento e o cenário de operação, para a gente ter um elo único, né, e um único grupo de trabalho e proporcionar um fluxo de entrega de valor. Eu acho que isso é o ponto-chave. A principal base de um projeto DevOps é a automação, né? Então, a metodologia DevOps une os desafios que a gente tem hoje de agilidade, une os desafios de entrega, une os desafios de qualidade, para que nós possamos juntar toda essa força-tarefa e conseguir, né, entregar software com mais qualidade, com mais velocidade e com a segurança que o negócio precisa. Então, quando a gente fala de DevOps, a gente tem que juntar, então, todos os papéis que participam de um projeto, né, de aplicação como um todo, e não somente os desenvolvedores. Então, isso é um link-chave para você começar a pensar sobre a metodologia DevOps dentro da sua organização. Mas para que muita gente me pergunta, assim, como é que a gente avança, né, num processo de DevOps? E como é que a gente dá aquele famoso primeiro passo, né? Primeira coisa, assim, deixar claro para vocês que é da mesma coisa com ALM, com DevOps, não existe uma receita de bolo de DevOps que vai se encaixar em todas as organizações, né? Se alguém chegar com essa conversa para você, ele está mentindo, né? Então, é muito importante você implementar um plano de aderência ao cenário de cada negócio. Cada aplicação segue um princípio, cada negócio tem uma estratégia de mudança da aplicação. O que nós direcionamos são os princípios básicos que você tem que olhar. Mas esses princípios eles vão ser adaptados e encaixados no cenário de delivery de cada empresa, né? É muito surreal você achar que um cenário de DevOps de uma empresa é igual ao cenário de outra empresa. Nós trabalhamos com clientes dos mais variados segmentos que você imaginar, tá? Clientes do mercado de e-commerce, clientes do mercado de seguros, clientes do mercado de manufatura, né? Uma indústria, por exemplo, clientes do mercado de software em geral. Eu trabalho muito com empresas que constroem produtos e estão nessa transição de produtos para serviços. E mesmo dentro de um segmento, né, que é esse segmento específico de empresas de software, uma jornada de DevOps de um cliente para outro é bem diferente, porque os anseios são diferentes, né? E a gente tem que conduzir esse processo, tornando o DevOps um processo de remoção de barreiras e não um processo que vai tornar mais dificultoso o cenário das aplicações. Então, esse é um ponto muito chave e isso bate em cada princípio quando você está discutindo esse projeto com um cliente. A gente participa desse tipo de discussão. Grande parte do trabalho é entender as dores primeiro, antes de você estar aplicando um remédio no problema que você não tem, né? Então essa é uma dica chave que eu deixo para você, que é justamente entender dentro das áreas do cliente quais são as principais dores. E a partir daí você começa a direcionar a sua estratégia de DevOps. Mas aí o ponto-chave, vamos dizer, o passo 00, né, onde você dá aquela primeira alavancagem,
é justamente você entender o conceito do DevOps, como ele junta as pessoas, ou seja, como eu vou ter um projeto, uma equipe de desenvolvimento, uma equipe de testes, uma equipe de entrega, uma equipe de homologação, né? Como é que eu vou enxergar a minha equipe de operações também dentro do meu ciclo da minha aplicação? Então, esse é um grande paradigma, né, que a gente tem que quebrar. Quando você chega no cliente, você encontra tudo isso separado e tudo isso problemático, né? Então, esse eu acho que seria o passo zero, é você começar a juntar a visão do negócio para que todos possam entender a importância de um delivery eficiente como resultado para o negócio, para a organização como um todo, né? E fazer as pessoas desapegarem de diversos pensamentos. Essa palavra é muito forte, eu falo bastante, quem interage bastante comigo vai acompanhar isso. Eu gosto muito de falar desapega, né? Parece até propaganda daquele site aí que vende coisas. Mas no mercado as pessoas precisam desapegar, inclusive para facilitar a conexão de um projeto DevOps. Porque se você encontrar barreiras feitas por pessoas do projeto, você vai ter dificuldade em avançar esse projeto de DevOps. Então, o primeiro trabalho é criar uma visão para todos de onde vocês conseguem chegar com o processo de DevOps. Isso é muito importante para as pessoas que estão participando entenderem. A primeira coisa, chave de uma operação, é que não é porque elas trabalham daquele jeito que eles precisam fazer sempre do mesmo jeito, né? Então, existem possibilidades diferentes de resolver o mesmo problema de negócio. Eu não preciso concentrar toda a operação manual na mão de uma pessoa para que essa pessoa seja importante para o negócio. Esse é outro ponto também muito importante, né? Às vezes você vai encontrar alguém que acha que ele tem que copiar o arquivo manualmente para garantir um emprego, né? E você precisa mostrar que esse trabalho manual é prejudicial à carreira dele e ao negócio. Então, isso é um estágio de integração, né? Existe um discurso muito grande na área ainda de segurança, de governança, e começa a aparecer as rejeições. Essas rejeições são padrões, né? De pessoas que não querem perder o famoso poder, não poder de nada, poder de prejudicar a empresa, né? E a gente entra mostrando que é possível criar um fluxo de valor, né? Onde todos consigam participar e você consiga dar as permissões para que cada um participe, para que um determinado profissional consiga promover uma versão para o ambiente de produção sem precisar ter a senha de produção, né? Então, isso é um ponto-chave também no cenário de DevOps. E são discussões que eu participo nos clientes, né? Primeiro entender as dores de cada um e transformar a visão. Eu chamo o DevOps como um dos aceleradores de transformação digital. Para o pessoal que está aí participando, lembra de utilize os comentários. Tá gostando do bate-papo, tem interesse? Use os comentários que a gente vai interagir sobre isso e depois eu vou evoluir também essa questão, tá? Lembra de curtir e convidar outros amigos a participar dessas conversas, porque DevOps é um processo de transformação que vai passar por você na sua empresa, né? E quanto antes você estiver preparado, mais ágil você vai responder e mais conectado você vai estar nesse movimento de transformação. Então, nesse passo zero, é você entender os desafios, as dores do negócio, quanto tempo está demorando para liberar uma aplicação, qual é o risco de mudança numa aplicação e começar a mostrar a primeira visão, né, de como funcionaria um cenário conectado, onde você consegue promover versões automaticamente entre ambientes sem intervenções manuais, né? Isso é algo inacreditável para muita gente, né? Imagina uma operação online, eu tenho isso em clientes, onde você depende de uma pessoa para soltar uma correção que está impactando no preço, num processo de venda, que é instantâneo. Não dá, gente, não dá, é inaceitável. A gente tem tecnologia para suportar tudo isso, com segurança, né? Eu gosto quando o cara fala de segurança, né? Porque é um gatilho mental. Me conte como você faz, você tem a senha, né? Então, você fala que no processo de DevOps você não vai ter a senha, você faz as promoções de ambiente sem conhecer as senhas do ambiente. Então, isso é
em conformidade com todo o cenário de auditoria de segurança, né? É o que todo mundo quer, é que uma área de governança de segurança quer, né? Que você consiga estabelecer um processo desse feito por ferramentas e não por processos manuais. Já vi casos em aplicações que funcionam no ambiente de desenvolvimento, quando promove a versão não funciona. Por quê? Porque compilou com dependências, né? E aí lá naquele outro ambiente não tem as dependências. Aí depende de um arquivo. E aí o cara na hora de copiar não sabe, copiou uma versão errada. Imagina uma empresa gigante que depende do software, todo mundo depende do software, né? E coloca um software errado em produção. Que não, um software que não foi homologado nem pelo cliente, é uma versão antiga ou é uma versão que não deveria estar lá. Então, o processo DevOps começa a resolver problemas simples, mas que afetam toda a empresa. Então, esse é o ponto-chave. Assim, eu acho que o nível 0 é você começar a mostrar para as pessoas, primeiro, a visão, né? As pessoas entenderem que não é porque ele tem as dores que a empresa tem que ter a dor, né? Eu trabalho muito isso, é um trabalho mais de estratégia até do que a própria tecnologia. Você conversar com o cliente para mostrar que não é porque ele está tendo essas dores que ele vai ter que viver a vida toda com essas dores, tá? Então, isso é um cenário que é muito importante. É melhor do que a própria ferramenta, do que qualquer coisa, né? É você criar a primeira conexão para mudar alguns paradigmas, né? E aí você pega algumas empresas que têm anos no mercado, fazendo a mesma coisa, tendo os mesmos problemas, e na verdade os problemas aumentam, né, ao longo dos anos, e a mensagem que você recebe é que é uma característica do negócio. E eu gosto quando o cara fala isso, porque isso abre para mim uma oportunidade limitada de ações que a gente pode fazer na reestruturação da aplicação e da consequência do negócio, porque o cliente vai ter mais resultado, né? E se você mostra um caminho para ter mais resultado, as suas portas estão abertas, né? Somente nos tempos de hoje, onde a gente está olhando para a otimização e para uma palavra muito importante, eficiência, né? Então, quando você traduz DevOps, eu gosto da palavra eficiência, eu gosto da palavra colaboração, eu gosto da palavra agilidade. Então você está falando coisas que estão no mindset de qualquer executivo, né? De qualquer pessoa que quer transformar o resultado da empresa. Então é fundamental você criar essa linha de discussão para que você consiga motivar um processo de DevOps, né? Onde você vai evoluir o cenário da maturidade na sua aplicação. E aí o nível 1, onde começa o tratamento dos problemas, é na parte de gerência de configuração ou simples gestão do código-fonte, né? Que aí é uma grande dor de cabeça. Todo o projeto você encontra diversas formas de trabalhar com o código-fonte e muita gente soltando o código-fonte errado, muita gente errando na hora de fazer a manutenção do software. E isso dificulta o processo de automação. Então, você precisa fazer uma engenharia, entender gestão de código-fonte, definir uma estratégia correta de como você vai trabalhar com seus brands, para que você tenha uma garantia que a liberação a partir daqueles brands seja uma liberação segura, né? Seja um processo onde você vai construir uma versão e aquela versão está baseada no código-fonte correto. Você não está tendo a possibilidade de liberar uma versão que não esteja em conformidade, ou que não esteja relacionada com o hotfix de um problema, por exemplo. Então, o item 1 é fundamental, gestão de código-fonte. Apesar da gente ter excelentes caminhos hoje no mercado, o problema não é tecnologia, tá? Dentro do próprio TFS, você tem a gestão de código-fonte do TFS, você tem a gestão de código-fonte do GIS, que é integrado ao TFS também. Então, você pode escolher o protocolo de controle de versão que você deseja, mas você precisa organizar a estratégia, né? Não adianta ter uma gestão de código-fonte onde você solta uma versão que não é a versão daquele momento, onde você solta features que não são features que deveriam estar saindo naquele momento. Porque tudo isso, ainda no nível 0, vai atrapalhar a alavancagem das suas versões, né? Então, a qualidade começa já
no momento da organização do código-fonte. Então, esse é um ponto-chave aí no seu processo de automação do DevOps. E aí, outro item importante, né, vamos dizer, na escala de maturidade, você pode tomar em paralelo, pode tomar num caminho sequencial, é a gestão do projeto. Então, você tem que pensar, tem que ter um mindset ágil, né? Porque o negócio não espera mais tanto tempo. Todos os clientes que falam que são formais, eles falam no discurso, mas na prática ele tem que entregar agilidade, né? E esse é um dos impulsionadores, inclusive, do próprio DevOps, é fazer entregas mais ágeis, mais eficientes. E aí você tem que olhar com mais carinho o planejamento ágil do projeto. Minha recomendação é olhar para o Scrum, Kanban, direcionar dentro de uma estratégia que você consiga endereçar isso. E aí entra o próprio Visual Studio Team Service, onde você conecta a gestão de configuração, onde você conecta também o planejamento ágil, né? Para você organizar corretamente as atividades do projeto, determinar o planejamento dos seus sprints e ter um fluxo de trabalho mais gerenciado, né? Não adianta você ir fazendo de qualquer jeito, porque o resultado vai ser o mesmo que você já tem, né? Você vai perder o controle da sua operação e vai correr o risco de não priorizar o devido valor de negócio, que isso para mim é muito crítico numa operação. Então, o processo de transformação é olhar o código-fonte, organizar ele corretamente, criar um fluxo de trabalho com a gestão do código-fonte, criar um fluxo de trabalho com a gestão das atividades, planejando os seus sprints corretamente ou trabalhando com o Kanban, conforme o cenário que você imagina, né? E tudo isso você pode conectar a um fluxo único do Visual Studio Team Service. Qual é a ideia? É que você consiga linkar as atividades junto com o código-fonte. Você começa um processo natural de documentação do seu software sem escrever documentação. Isso é DevOps também, tá? Eu estou começando a criar um fluxo integrado no desenvolvimento do meu projeto. E aí vamos dar uns passos para a gente poder evoluir os nossos pontos da nossa linha de trabalho. Existe um passo muito importante, que é um dos passos que eu defendo isso há muitos anos e vou continuar defendendo, que é a gente parar de fazer software de qualquer jeito, né? Que é o passo que eu chamo de qualidade contínua. Qualidade contínua consiste em você desenvolver uma estratégia de planejamento de arquitetura de software para que você consiga ter uma aplicação moderna usando práticas de desenvolvimento ágil, orientada a reuso, né? Isso é fundamental, para que você consiga, junto com isso, criar uma visão do barramento de serviços na sua aplicação e ter automação de testes, né? Automação de testes é um acelerador do DevOps, porque você vai usar a tecnologia para validar a tecnologia. Então, não adianta você simplesmente plugar um DevOps e entregar um software ruim mais rápido. Então, para você acelerar o processo de DevOps a todo vapor, você precisa ter um software construído, preparado para ser testado, e aí entra essa parte de definição de estratégias de aplicação. É lógico que isso não se aplica a projetos legados, né? Isso tem que ficar muito claro para você. Você tem que aplicar o DevOps por projetos, né? Tem projetos que não vão suportar determinadas funcionalidades. Então, você determina isso na visão, o que você vai ter de maturidade em cada projeto. E um item importante e crucial é justamente a qualidade contínua do projeto. Então, essa é uma fase fundamental, mas não é aplicável a projetos legados, porque o que foi implementado, garanta você, não vai suportar um processo automatizado de testes, porque você vai ter um falso teste, né? Então, isso vai, inclusive, prejudicar mais ainda o processo. Então, a gente tem que ser bem seletivo na definição da estratégia de DevOps e dar uma visão de maturidade para o cliente ou para o seu cliente interno, como você está fazendo as implementações. Para projetos legados é fundamental a gente pensar numa área de qualidade, então a gente consegue integrar a parte de testes ágeis também, onde eu vou ter todo o planejamento de teste, automação de testes funcionais, acompanhamento de testes manuais. Isso faz efeito na visão do QA, né? Então é o conceito da qualidade do lado do QA, mas integrado ao processo de DevOps.
integrada à visão ágil, onde o QA acompanha desde o planejamento do seu backlog, já vai construindo os seus casos de teste. E tudo isso é DevOps, a gente tem que pensar isso numa visão integrada, né? Então, o próprio Test Manager da Microsoft se conecta ao Team Service e nos ajuda a acelerar essa integração. Eu consigo ter uma rastreabilidade grátis, eu consigo ter um processo de automação, registrar uma evidência de um bug de forma automatizada e visível para todos no projeto. Isso gera muito valor, porque você tem em um único ponto focal todas as informações para a operação do seu ciclo de DevOps, né? Isso é lindo, como se diz, né? E aí, um ponto-chave que para mim é um divisor de águas, imagina que você está atravessando um abismo, mas parece uma coisa muito simples, é o serviço de automação de build. Automação de build consiste em você usar um processo automatizado para construir a sua aplicação. Se você ligar uma build por uma simples build, você não tem ideia do quanto de valor você já está gerando, só pelo fato de você ter uma build automatizada que não é gerada pela sua máquina local. Imagina que você tem milhares e milhares de projetos no Brasil, onde um desenvolvedor vai na sua máquina local, pega uma sua versão do seu código-fonte, seja .NET, seja Java, seja o que for, e na sua ferramenta lá localmente gera uma versão. E aí essa versão ela não ela tem dependências, né, de determinados componentes, seja o que for, que roda naquela máquina, mas não roda na máquina do cliente quando você vai instalar. Então, o servidor de build ele resolve esse problema já de imediato. Ele obtém essa versão, faz a sua compilação e cria um funil, tá? Isso é um funil de liberação da sua versão. E aí você pode implementar práticas adicionais de integração contínua, continuous delivery, determinados processos que fazem parte do DevOps e vão a partir do processo de build. No processo de build também tem uma coisa que eu acho fantástica e raras pessoas utilizam. Está disponível há muitos anos isso, que é usar a automação de teste, ou seja, toda a parte de teste automatizada para rodar dentro do servidor de build, onde você vai saber se aquela build quebrou ou não, baseado nos testes, a cobertura de código, validação de arquitetura e determinados outros recursos, até como uma ferramenta de métricas. Tudo isso vai partir do processo de build. E o processo de build, tá, para você que está chegando agora, ele é o marco zero do seu projeto. Então, assim, pensa num projeto onde você tem visões, backlogs. A build é a entrega, né? Então, ele crava um marco do seu projeto, mostrando que está acontecendo uma determinada entrega. Então, esse é um ponto-chave também e elementar num projeto DevOps, tá? Você tem um serviço automático de build e dentro dele a gente faz diversas outras customizações para aumentar o suporte no DevOps. Nós desenvolvemos também um processo aqui internamente no 2PC, onde a gente usa os nossos clientes para controlar as versões que são geradas na build e fazer as aplicações sincronizarem com essa versão, né? Isso ajuda a gente a saber que versão está rodando em cada ambiente. Dá para fazer um monte de coisa no processo de build, né? Ele é o marco zero da liberação da sua versão. Então, muita atenção no processo de build. Se você começa com o processo de build zero, já é um processo eficiente, só para você ter como um comparativo do quão é importante a gente ter um processo de build, principalmente num cenário onde você está querendo construir uma implementação de DevOps. E aí, tanto faz, se a gente está falando de .NET, de Java, o seu processo de build vai construir a sua versão e vai entregar essa versão para o processo, para o workflow de liberação. Conectado a isso, a gente entra no nosso cenário que é o melhor dos mundos, é a gestão de release. Então, a gestão de release resolve um grande problema da liberação de aplicação. Porque como é que você promove uma versão que foi construída no processo automatizado de build entre os ambientes para que você possa validar na área de desenvolvimento, validar na área de QA,
validar numa área de homologação, validar numa área de pré-prod e, finalmente, distribuir para o ambiente de produção. Então, a ferramenta de Release Manager tem esse papel de ser um orquestrador das suas versões, né? Então, tudo isso é um grande pilar de uma discussão de DevOps, né? Então, o ferramenta de release é o que faz a mágica, faz o cliente descer a lágrima, porque qualquer aplicação hoje que você faz e não tem um processo de release, você tem uma dor muito grande, você demora para liberar, você não garante que aquela versão é a versão que está sendo testada. Olha que coisa simples, mas que soa estranho, mas que é a realidade, né? As aplicações são liberadas e não existe essa garantia. E o processo de release garante isso para você. Você cria um fluxo único com estágios, onde as pessoas vão promovendo essas versões. E aí você garante que a versão que está em produção foi publicada através de um processo automatizado, que é aquela mesma versão que foi liberada na área de desenvolvimento. E quando você faz tudo isso integrado com o build, com a gestão de atividades, lá na release eu vou saber todas as features que foram implementadas no projeto, ou seja, eu vou ter rastreabilidade gratuita, né? Ou seja, eu estou documentando também a minha release. Essa informação eu pego no build, pego no release e posso mostrar para o meu cliente, depois montar uma visão futura para ele também sobre essas informações. Participa no comentário aí. Se gostou desse bate-papo, lembra de curtir. Esse aqui é o primeiro passo para você ter uma visão sobre o que é uma discussão de DevOps dentro do cenário de aplicação. Eu gostaria muito de ouvir e entender como vocês trabalham hoje, e aí eu vou promover outras discussões relacionadas para que você consiga ganhar mais insights sobre esse grande movimento que está mudando o mundo, tá? DevOps é um processo de transformação e qualquer profissional de software e operações do mercado tem que se conectar a um processo de DevOps, porque senão você vai estar fora do pensamento, do mindset das empresas, tá? Você vai estar fora do mercado. Então, entender um processo de DevOps e como você, como profissional da área de software, se conecta é muito importante. Eu estou sempre conversando sobre assuntos ligados à área de software nesse canal e a minha ideia justamente é evoluir essas discussões para que vocês consigam, junto comigo, junto com desenvolvedores de todos os cantos do Brasil, do mundo, promovermos mais discussões e evoluirmos, né? As possibilidades na área de software são imensas e juntos a gente consegue ampliar cada vez mais essas discussões. Eu sou aficionado por tornar o processo de software mais eficiente, acredito e invisto muito na qualidade desde o início, e a conexão de valor agora com esse processo de DevOps só fortaleceu muito essa discussão, né? E os executivos que eu tenho conversado, eu converso com executivos de empresas que faturam bilhões, que interferem na vida de milhões de pessoas no Brasil, e eu digo para vocês com segurança, né? DevOps está no mindset desses executivos. Tornar o processo de software mais eficiente está no mindset desses executivos. E a sua presença, a sua colaboração vai fazer a diferença em qualquer projeto que você esteja participando, tá? Então, esse é um ponto muito chave e estratégico, né, para você entender e começar a participar de todo esse grande movimento que está tornando os projetos de softwares mais ágeis, liberando mais rápido, com mais segurança, né? Mas tudo isso acontece quando você vai montando um quebra-cabeça, né? Não tem uma receita de bolo, não é um plugin que você instala, né? É um processo que você precisa se adaptar, se conectar, começar a pensar diferente, quebrar alguns paradigmas, né? Fundamental. Eu também tenho paradigmas e quebro todos os dias, porque eu não tenho ideia fixa, né? Esse é um ponto-chave. Então, a gente tem que evoluir a nossa linha de pensamento e começar a construir diferente. E agora eu já comecei o meu relacionamento com a área de operações. Quando eu coloquei o Release Manager, eu conectei o cara de operações, o cara que pegava uma versão e jogava em produção, copiando numa pasta, copiando de qualquer lugar. Na sua empresa acontece isso? Alguém pega uma versão e joga em produção
e você depois fala que não sabe nem o que está acontecendo, ou manda aquela na minha máquina funciona, né? Então a gente tem que começar a entender isso. Você vai ver que as dores já estão reais hoje, né? Não está inventando dor nova, as dores são reais. As empresas gastam muito com software hoje, tá? E a gente precisa tornar isso cada vez mais eficiente e usar a tecnologia. A prática é essa, a gente tem que usar a tecnologia com mais eficiente. Não adianta pegar um carro 0 km e colocar combustível adulterado, né? Esperando que ele vai se adaptar, né? Vai prejudicar o processo. Então, vamos não só nos preocupar em ter a tecnologia mais recente, vamos nos preocupar também em ter o processo e o caminho mais inteligente para usar aquela tecnologia. Isso é o segredo da transformação dos seus projetos. E aí eu estou falando de operações, né? Antigamente, eu falo por mim, nos últimos 20 anos, eu venho da geração onde desenvolvedores ficavam de um lado, profissional de operações do outro, e a gente não se fala, porque inclusive tem que ter uma sala separada para não ter briga, né? Desapeguei, meu irmão. Isso é conversa do passado, né? Já desapeguei disso há muitos anos, mas eu cresci nessa geração, né? Quando eu comecei, era o pensamento da geração. Porque o desenvolvedor quer rodar tudo de qualquer jeito e o cara de operações quer rodar com os princípios que eles têm. Acabou. Olha, isso não funciona mais. Se você é um cara de operações e está escutando esse vídeo também, está na hora de você se juntar com os desenvolvedores, entender quais são as dores, como é o processo de DevOps e como você vai gerar valor também no negócio. E você, desenvolvedor, também. Aprenda a se juntar com o cara de operações, porque a gente tem que formar um silo único, uma única unidade de trabalho. Então, quando eu conectei o processo de release, eu tirei a intervenção manual, eu tirei o cara que copiaria para um servidor de qualidade, eu tirei o cara que copiaria para um servidor de homologação e tirei o cara que copiaria para um servidor de produção. Não estou demitindo ninguém, não. Estou automatizando, reduzindo o risco e tornando o processo mais ágil, para que você consiga, na sua área de operações, fazer a sua aprovação e essa aplicação realmente ir para a produção com a segurança que você precisa, tá? Isso é fundamental. E com a segurança que o seu negócio precisa. Então você vai juntar as duas coisas. Você vai ter a certeza que a versão que chegou para você lá naquele seu chamado é a versão que está em produção. Então esse é o processo de transformação que nós precisamos conduzir na área de aplicação como um todo. E o processo não para aí. Como eu estou falando de desenvolvimento e operação, eu preciso acompanhar o comportamento do meu aplicativo em produção, né? Não basta o brother lá mandar para você uma tela, um print screen, com aquele erro que deu na aplicação. Quem de vocês, desenvolvedor que está aqui escutando, ajuda alguma coisa essa tela? Pode comentar aqui, né? Você vai gastar horas e horas aí, eu falo assim, não, na minha máquina funciona, né? Então, a gente tem que quebrar também esse paradigma. De que forma? Hoje eu tenho tecnologia suficiente para monitorar a minha aplicação em produção e chegar a um problema antes mesmo do próprio cliente. Olha que louco isso. Você pode agir de forma proativa. Como eu trabalho no mercado de internet, de aplicações de alta performance, que entregam para muitos clientes há muitos anos, eu sempre pensei nisso, sempre trabalhei nisso, penso na arquitetura da aplicação já olhando para esse cenário, mas eu digo para você, antigamente era difícil cuidar da operação, era o modelo fazer assim, publica e espera o retorno. Agora não, a gente monitora, a gente consegue ter uma visão 360 graus, né? Eu consigo saber o caminho de navegação na sua aplicação. Eu consigo saber qual é o funil de conversão, qual é o caminho que o seu cliente segue, né? E isso gera valor, porque você vai medir, por exemplo, se uma feature que foi colocada lá pelo cliente, que fez aquela pressão para você implementar lá, priorizou, ele vai saber se gerou valor, se não gerou valor, vai identificar onde está gastando dinheiro, tá? Então quando tem um erro lá em operação ou quando algo não está indo bem, o seu cara de operações que está monitorando os seus aplicativos, seja no modelo on-premise, no modelo de cloud, né, ele vai saber de forma proativa se uma mudança de versão gerou algum tipo de problema, né?
que tipo de problema está gerando. Às vezes a aplicação está funcionando, mas aumentou a CPU em 30%. Isso significa que você vai vender 30% menos, né? Não adianta você achar que porque está no cloud que você vai ter nuvem limitada. Desapega, maluco. Não rola isso, né? Então você vai ser cobrado cada vez mais para criar aplicações mais eficientes. Então, através do monitoramento de operação, você consegue monitorar tudo isso dentro do cenário da sua aplicação. E depois receber um log proativo, onde está o problema, qual foi a linha de código, parâmetros que chegou lá em produção. Então, a gente usa ferramentas como Application Insight, que é integrado ao Visual Studio Team Service. Trabalho com outra ferramenta também muito boa, que é o New Relic, que são o nosso olhar lá no ambiente produtivo e o olhar do time de operações. E eu digo para você mais além, tá? Eu já tenho clientes que não tem nada a ver com tecnologia, mas estão preocupados com o negócio e eles estão começando a olhar as aplicações também. Eles mesmos questionam, olha, determinada feature trouxe uma mudança de comportamento na minha aplicação, né? Então, isso é aplicar inteligência nos seus cenários de aplicações, tá? Um outro ponto que eu considero chave e ainda está sendo ignorado por muita gente é o teste de carga. Então, qualidade também está relacionada à performance. Se você coloca um serviço no ar que não tem performance, o que acontece? Fala aí pra gente. Se você instala agora um aplicativo, deu um clique, está meia hora para poder fazer alguma coisa. Você desinstala o aplicativo, né? Quando você vai instalar de novo? Mais nunca, né? Você vai falar para 10 amigos? Não, você vai falar para 1 milhão de amigos. Então, o cenário do consumidor mudou e o cenário de aplicação tem que ser acompanhado também por um teste de performance. Cada liberação tem que ser acompanhada por um cenário de performance. E aí você faz várias escalas de cenários de teste de performance. Teste de performance consiste em você pegar um robô, está dentro para você do Visual Studio, gravar a navegação numa aplicação com vários cenários que você queira montar e simular virtualmente usuários que estão utilizando aquele recurso, tá? Hoje, já chegou o nível que nós conseguimos gerar milhões e milhões de usuários simultâneos. Nós fazemos isso aqui na 2PC semanalmente para clientes. Então, isso te dá uma visão que um problema que você iria monitorar somente na Black Friday, por exemplo, da vida, você consegue pegar agora, após uma entrega de um release. Então, o processo é bem legal. A gente grava o robô, todos os passos que ele tem que seguir, publica o robô no nosso serviço de nuvem e aí determina qual o tamanho do provisionamento, ou seja, quantos milhões de usuários você deseja por minuto. E aí você vai ter esses usuários virtuais acessando a sua aplicação. Lembra das operações? A operação vai monitorar a performance para saber, com esse volume de usuário, qual é o comportamento da sua aplicação. E aí você consegue antecipar milhares de problemas. Então, o teste de performance é um requisito chave para qualidade também na sua aplicação. Então, você consegue antecipar um problema que aconteceria em produção. Isso para um negócio de grande volume representa deixar de perder clientes, representa você vender muito mais, tá? Numa operação que você tem um serviço online, se você consegue ter um produto, um serviço de alta performance, a conversão é quanto você gerou de negócio a mais, é diretamente ligada. Então, isso faz parte de um cenário de maturidade e faz parte de um processo também de DevOps, né? Que você junta e começa a gerar mais valor no cenário das suas aplicações. Então, assim, o modelo de DevOps é um modelo bem simples. Ao mesmo tempo, você precisa conectar com os desejos de negócio de cada empresa, com a forma de trabalhar, para você determinar como isso vai acontecer, né? Isso vai envolver aplicações legadas, aplicações não legadas, que é onde você vai conseguir chegar num determinado nível ou chegar em um outro nível de maturidade, né? O importante, assim, é que você comece a ter DevOps. E a minha recomendação bombástica, né? Aquela dica que vale $1 milhão e parece tão simples que você pensou nisso também, mas não está aplicando. Não começa uma discussão de DevOps para dominar o mundo todo, né? Aplica um desapego. Escolhe um cenário
e de preferência um cenário estratégico onde você seja mais favorável, onde você tenha as pessoas mais flexíveis a implementar um processo e monta somente nesse cenário dentro da sua organização. Com isso, você vai garantir a evolução do DevOps, né, garantindo com que você tenha a implementação. Uma vez que você tem um projeto pronto, cara, você vai vir todas as outras áreas batendo na sua porta, querendo também entrar no DevOps, né? Passando a entender que DevOps funciona, passando a entender que paradigmas do passado precisam ser revistos. Mas nada melhor do que você mostrar uma prova, mostrar uma entrega. Eu gosto muito de entrega, tá? Durante todos os meus anos no mercado de software, sempre orientei a visão à entrega e eu recomendo para você sempre pensar nisso. Qualquer processo que você vai começar, que alguém está começando na sua empresa, orienta para a entrega. Porque aí você consegue demonstrar os valores, como era antes. É muito fácil, né? Se você parar para refletir, você vai ver, poxa, como é que eu faço o software hoje? Quanto eu gasto de retrabalho? Quanto a minha área de qualidade gasta resolvendo um problema que não é de qualidade? O que acontece quando eu solto uma versão errada, né? O que acontece quando eu demoro para soltar uma atualização? Por que eu demoro demais? Porque nós estamos tendo muito retrabalho. Então, quando você começa a se questionar coisas que já acontecem no dia a dia e compara com um projeto novo, com uma estratégia completamente diferente, usando tecnologia, usando caminhos para facilitar o seu dia a dia, você vai ver que você vai ganhar mais adeptos e o processo de DevOps vai fluir mais rapidamente, né? Todas as organizações estão buscando processos para serem mais eficientes. DevOps é o caminho para a transformação digital. Guarda essa palavra também. DevOps é o caminho para a transformação digital. Então, obrigado por você participar aqui desse bate-papo. Bastante gente aí acompanhando também no canal online. Eu estou sempre nessas discussões. Para mim, fico muito feliz quando eu vejo você participar aí nos comentários. Gostou desse bate-papo? Lembra de curtir e convidar outros amigos, tá? De acordo com que a gente evoluir esses comentários, com as suas ideias, com os cenários que vocês estão vivendo, eu vou promover outras discussões também relacionadas para a gente evoluir maturidade de aplicações e todo esse caminho que a gente está usando para construir software, tá? O ponto-chave assim, que você tem que ter em mente é o seguinte: está muito mais próximo do que você imagina, tá? A gente às vezes pensa, o nome bonito, DevOps, é chique e tal. É um caminho que custa muito difícil de ser alcançado. Não, essa realidade está disponível para todos, né? Projetos pequenos, médios, grandes, enterprises. Então, assim, eu digo para você com tranquilidade, porque eu vivo isso há muitos anos e aparecem desculpas inúmeras para continuar fazendo a mesma coisa, né? E uma delas é essa: não, esse negócio não é para mim, não dá na minha empresa. Conversa, tá? Então, o processo de transformação é válido para todo mundo e é bem acessível. A nossa recomendação hoje na 2PC é usar o Visual Studio Team Service. Então, a gente faz todo o apoio dentro do Visual Studio Team Service porque nós consideramos a melhor estratégia para você e para o seu software. Está começando uma startup hoje, cria uma conta lá, visualstudio.com, gratuito para 5 usuários, né? E começa a construir a sua aplicação. Depois que você ganhar o primeiro bilhão, lembra de me procurar para te ajudar a ganhar os próximos bilhões também, tá? Fica à vontade. Eu gosto muito de conversar sobre software, gosto de falar também sobre startups. Vou discutir bastante sobre isso nesse canal. Eu invisto em startups, né, há muitos anos e vou discutir bastante sobre startups, principalmente no cenário nosso, que é o cenário de aplicação, né? O que é que a gente tem que pensar, caminhos. E para você dar o seu primeiro start no DevOps, lembra aí de criar a sua conta no visualstudio.com. Tá lá, você cria, você já tem acesso imediato, né? Não precisa instalar, configurar, gratuito para 5 usuários. Então, assim, como eu falo, não tem desculpa para você começar, né? E o próximo passo depende de você, depende da sua empresa e da forma com que você converse com todos, né? Como eu falei lá no nível 0, volta depois o vídeo lá atrás, né? A gente tem que construir primeiro um mindset, tem que entender as dores da empresa e mostrar que existem caminhos para resolver essas dores, independente do seu cenário de negócio. Como eu falo para vocês, eu tenho clientes que
São empresas de software, são empresas de e-commerce, são empresas do que seja, que nos procuram, e são empresas também que não tem nada a ver com software, mas o software é que faz a empresa ganhar dinheiro, né? O software está no dia a dia. Nós, desenvolvedores, estamos no mindset de todo mundo. Então, a gente precisa mostrar que a gente informatiza a vida de todo mundo. E você já parou para se perguntar que vocês não se preocupam em informatizar a vida de vocês, o dia a dia de trabalho de vocês? Vocês que constroem RP aí, que mudam a vida de muitas pessoas. Já parou para pensar? Vocês mudam os negócios. Por que vocês não estão mudando os negócios que vocês já vivem no dia a dia, né? Então, eu acho que essa é a reflexão que eu queria deixar para vocês, para que a gente possa estimular outras discussões, né? Então, use os comentários, convida todo mundo a participar e vamos evoluir. Um forte abraço para vocês e até o próximo papo sobre esse assunto.